Hey povo, que bom que você está por aqui. Nesse primeiro vídeo eu queria falar sobre um caso que aconteceu há pouco tempo, apesar de já ter passado aí pelos holofotes da imprensa, mas para a gente discutir um pouco hoje sobre esse estudo de caso específico, que é o caso do Oscar, daquela briga, daquele conflito que houve entre o Will Smith e o Chris Rock. Vocês lembram? Eu vou reprisar um pouquinho o que aconteceu para vocês lembrarem, mas eu só quero adiantar para vocês já de cara que, a princípio, todo mundo considera esses dois participantes, esses dois personagens no conflito, mas na verdade não são dois apenas, são 4 personagens. O Will Smith, a sua esposa Jada Smith, Chris Rock e um 4º personagem surpresa que eu quero deixar aí para o final do vídeo para vocês entenderem quem é e a importância que é esse 4º personagem na resolução desse conflito. Então, para quem não lembra, vamos reprisar um pouquinho o que aconteceu e aí depois eu vou pausar o vídeo e dar uns comentários aí para a gente ir observando tudo que as imagens nos mostram e para a gente tirar as nossas próprias conclusões. Combinado? Então espera aí, vamos passar o vídeo aqui para você. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? That was a nice one. Okay. I'm out here. Uh-oh, Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. My wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yeah. It was a G.I. Jane jump. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? Okay. That was a greatest night in the history of television. Primeiro personagem da nossa análise é o Chris Rock. Quem é o Chris Rock? A gente precisa entender um pouco do que está por trás aí nesses bastidores, tá? O Chris Rock é um comediante e ele é conhecido por piadas de humor ácido. Então, a nossa questão aqui de discussão não é se você gosta desse tipo de humor ou não gosta, tá bom? A questão é, ele foi contratado para fazer aquele tipo de coisa, aquele tipo de piada, aquele tipo de abordagem. Inclusive, não é a primeira vez dele no Oscar, nem outros tipos de premiação. Ele sempre abordou, e por isso que contrataram. Você pode lembrar que os Oscars, normalmente, não só Oscar, como Emmy e por aí vai, essas cerimônias de premiação sempre consideram humoristas para fazerem elas. Exatamente para dar uma quebrada na formalidade e trazer irreverência. Lá nos Estados Unidos, esse tipo de humor, esse humor mais ácido, é muito comum. E eles não têm nenhum problema com isso, tá? Nem de processo, nem de nada. Tem a primeira emenda deles, que é a legislação americana. A primeira emenda, que é a mais importante, é que todo mundo tem o direito de falar o que quiser sem precisar ser punido por isso, tá? Então, tem suas consequências se aquilo que for falado for imputado crime, por exemplo. Mas, a princípio, a liberdade de expressão ela é algo muito evidente e priorizado na Constituição americana. Tá bom? Esse é o primeiro papel. Então, ele fez uma piada que, aparentemente, ele nem levou muito a sério. Foi uma piada até meio leve do G.I. Jane. Eu não sei quem lembra o que é o G.I. Jane, mas o G.I. Jane foi um filme protagonizado por uma mulher e que durante o processo dela no exército, ela precisou raspar a cabeça. Simples assim. A Jada Smith, mulher do Smith, tem calvície. Alopécia é um tipo de calvície, nada mais do que isso, igual eu tenho, entendeu? Então ele fez uma piada, falou: Jada, você já está pronta, ela que é atriz e apresentadora, você já está pronta para estrear o próximo filme do G.I. Jane 2, já que na primeira teve uma mulher careca também. Ok, essa foi a piada. Você pode considerar de bom gosto, de mau gosto, não é o ponto aqui. A gente precisa entender o conflito. Então, o personagem Chris Rock fez aquilo que ele foi contratado para fazer, que foi uma piada. E outra coisa que é importante dizer é que em todo o script do que é feito, ele é passado para a organização do Oscar, que aprova ou não aprova aquele script.
Então dizem que essa parte da piada não estava no script, outras pessoas dizem que estavam, a gente não sabe. O que a gente sabe é que o Chris Rock fez uma piada que ele foi contratado para fazer, até aí tudo bem. Um personagem muito importante aqui para nós é o Will Smith. O Will Smith, se você percebe aqui no vídeo, quando ele faz a piada, quando o Chris Rock faz a piada, o Will ri. Ele acha graça naquilo que está sendo dito, o que mostra que de fato era algo que estava sendo esperado. Lembrando aqui que o Will Smith estava sentado na primeira fileira do Oscar. Ele é um dos atores mais bem pagos de Hollywood, por isso esse prestígio. Então, ele já está acostumado com paparazzi, notícias mentirosas a respeito. Ele havia passado há pouco tempo por questões relacionadas com crises no seu casamento, porque a Jada assumiu um relacionamento com um amigo do filho. Então, essa percepção é que depois ela falou que eles estavam em um casamento aberto, coisa que o Will Smith não confirmou. Então, sabe-se que ele está com esse problema de crise familiar. Mas ele é um dos atores mais bem pagos de Hollywood. Então, assim, ele estava pronto e, assim, na primeira fileira, exatamente por estar preparado para lidar com qualquer situação e ter esse tipo de exposição. E ele ri, simplesmente assim. Então a gente vai falar do Will um pouquinho mais para frente, das consequências disso, mas a gente precisa introduzir um terceiro personagem aqui, que é a Jada Smith. O que a Jada Smith faz nesse momento? Primeiro, tá? O Chris Rock já tem histórico de piada com o Will Smith, tá bom? Então eles já se estranharam um pouco nessas piadas aí em eventos anteriores, de anos anteriores. A Jada, no primeiro momento, você consegue olhar no vídeo, ela revira os olhos, assim, faz uma cara de nojo, de deboche. Ela não gostou nem um pouco daquela piada. Mas o Will Smith tá rindo. Então o que acontece a partir de agora? O Will Smith olha para ela e precisa tomar alguma atitude. Então dizem que o Will brigou no palco para não brigar em casa. Por quê? Porque ele se divertiu no primeiro momento, depois ele olha para a esposa, vê a reação da esposa e fala, peraí, ela não gostou, eu preciso defendê-la nesse momento. Naquele momento específico, o Will Smith ele iria ser, minutos depois, premiado como melhor ator de um filme onde ele era o pai de tenistas. Então ele era um pai protetor das filhas no filme. Então aquilo meio que se mistura com a história, a ficção com a realidade, e ele precisa então agir para proteger a esposa. Qual o caminho que ele escolhe? Ele se levanta no meio de milhões de pessoas, anda até o Chris Rock e dá um tapa nele. Nesse momento, se você perceber, enquanto o Will Smith está andando, o Chris Rock coloca as mãos para trás, como se dissesse, você não sei o que você vai fazer, mas saiba que eu não irei reagir. Então o Will Smith vai até lá, bate, dá um tapa no Chris Rock, vira as costas imediatamente e volta para sentar, certo? O que o Chris Rock faz nesse momento? Ele faz nada, ele apenas comenta, acabei de tomar um tapa. Isso vai ficar marcado na história da televisão. Ele poderia até ter feito uma piada aí, mas ele não faz. O Will Smith, sem ainda, não satisfeito, começa a gritar para tirar o nome da boca dele, o nome da esposa dele da boca do Chris Rock. E esse é o processo inteiro. Tudo bem? Até aí, falamos de 3 personagens, Chris Rock, Will Smith e Jada Smith. Eu vou deixar o 4º personagem para daqui a pouco, porque eu quero aprofundar um pouquinho mais esse conflito aí, para a gente poder entender o que é que poderia ser feito em cada uma das situações, tá bom? O Chris Rock fez o que ele foi pago para fazer e acabou. Ponto. O que é que ele poderia ter feito para evitar o conflito? Talvez, se ele não mostrou para aprovação do comitê do Oscar, deveria ter mostrado, certo? Se ele já sabia que ele e o Will Smith já estavam aí trocando farpas por piadas anteriores, ele poderia ter mudado o alvo. Ele não precisaria ter feito aquela piada. Então, essa era uma forma do Chris Rock evitar o conflito desde o princípio. O Will Smith, o que é que ele poderia ter feito para evitar o conflito? Ele poderia não ter feito nada. Poderia ter ficado calado, com cara séria de que não gostou da piada, e depois, em alguma outra declaração, ele poderia falar que aquilo foi de muito mau gosto
e detonar o Chris Rock com palavras, verbalmente mostrar uma certa superioridade. Até porque, em escala de poder, o Smith é muito mais poderoso que ele fala do que o Chris Rock. Então ele teria muito mais autoridade e moral para fazer isso. A Jada Smith, o que é que ela poderia ter feito para evitar esse conflito? Primeiro, ela não gostou da piada, fez cara de que não gostou, tá tudo certo. Mas ela poderia não ter olhado para o Smith e falar, não precisa fazer nada. Agora eu entendi que você ficou chateado, tô vendo que você está no ímpeto de me defender, não precisa fazer nada, a gente faz isso depois. Ela poderia ter colocado panos quentes aí e acalmado, mas ela não fez, tá bom? Então, dentro desse contexto, todo mundo poderia ter feito algo de diferente, mas a única pessoa que agiu, tomou uma ação de agressão, e esse é um dos pontos principais, a agressão física, ela é superior à agressão verbal. A agressão verbal é superior a muitos outros tipos de insinuação, mas a física ela é superior em termos de criticidade e de forma que você precisa abominar, riscar da sua lista. A agressão física jamais, em segundo ponto, a agressão verbal jamais, mas a física vem sempre, é o ponto mais alto de um erro em termos de relacionamento, certo? Então, Will Smith errou. A Jada errou, ela poderia ter evitado tentando acalmar o marido, mas ela não errou, porque ela não ficou satisfeita com a piada e ela se calou. O Chris Rock errou? Na minha visão, ele não errou. Ele fez aquilo que ele estava contratado para fazer, ainda que tenha perdido um pouco de time ou não, aí é questionável, mas ele fez aquilo que foi feito, ele não revidou, ele não reagiu, muito pelo contrário, ele tentou amenizar o clima, falando, acabei de levar um tapa, isso vai ficar para a história. E aí o Smith começa a gritar e ele fala, tudo bem, eu já parei de fazer a piada. É isso que ele fala. Então ele não errou. Quem está errado aqui? O grande astro de Hollywood. E ele não poderia ter feito isso. Então, se você falar, se estivesse no meu caso, eu faria a mesma coisa. Tudo bem, talvez você não tenha sido preparado para enfrentar momentos de conflito. O Will Smith foi preparado. Ele tem treinamentos de pessoas para saber como lidar em situações difíceis. E essa é uma delas. Agressão, ameaça, xingamento, até tomates que jogam em cima de artistas, ele foi treinado para lidar com isso. Ele não poderia, ainda mais na posição de autoridade que ele tinha, ele não poderia ter feito isso. Sabe qual foi a consequência disso? Primeiro, ele pode ser imputado de nunca mais retornar ao Oscar, perda de patrocinadores e convocação para novos filmes. E terceiro, você lembra quem ganhou de melhor atriz? Você lembra quem ganhou o melhor filme? Não, ninguém lembra. Ele ofuscou o trabalho de anos de outras pessoas por causa de uma ação impulsiva, impensada, reacionária. Ele não poderia ter reagido dessa forma. Ele é o errado nessa situação, sob meu ponto de vista, como análise de conflitos, tá? Mas eu falei para vocês que ia ter um quarto personagem, ele ainda não apareceu. Quem é esse quarto personagem? É o grande líder. O nome dele se chama Denzel Washington. Você conhece ele dos filmes. O Denzel Washington, apesar de ele não ter aparecido na mídia, depois do ocorrido, logo depois que ocorreu, deu uma pausa no Oscar, Denzel foi conversar com Will Smith e falou que ele não poderia ter feito o que fez e que é melhor que ele se acalme para que ele não piore a situação, mas que ele haja com serenidade, reconheça o seu erro e se desculpe publicamente por aquilo que ele fez. E que qualquer consequência de processo, envolvendo justiça, o que fosse, ele poderia fazer depois. Naquele momento, ele cometeu um erro e ele precisava se desculpar com toda a academia, com todos os atores que estavam envolvidos, inclusive com o público, pelo ato que ele fez, que ofuscou todo o Oscar deste ano. Então, 4 personagens importantes: Chris Rock, Will Smith, Jada Smith e Denzel Washington. Todos eles mostram níveis de equilíbrio e preparação.
Então o que é que a gente consegue tirar de aprendizado aqui? Se te atacarem, não revide. Não revide. Você, sempre quem perde a cabeça, perde a razão. Sempre. Então, se te atacarem, não revide. Com a Jada, se não gostarem, fica na sua. Não gostou? Fica na sua, trata disso depois. O que é que a gente aprende com o Will Smith? Não tome decisões de cabeça quente. Não haja por impulso, esteja pronto para isso. Separe um pouco as tuas emoções nesse momento. Isso pode te dar problemas no futuro. Pense no longo prazo e não só no curto prazo. E com Denzel Washington, não precisa de holofotes, mas nem era a responsabilidade dele, vamos combinar? Mas ele se prontificou para esse cuidado e minimizar aquele impacto negativo que ia ter na vida do Will Smith, seu amigo. Então, ele não apareceu em nenhum momento, mas ele ajudou a acalmar os ânimos e facilitar essa resolução de conflito. No final das contas, o Will Smith se desculpou com o próprio Chris Rock. O Chris Rock poderia processá-lo por agressão, não processou. O Chris Rock agora tem um show baseado no fato do acidente, com muitas piadas do que ocorreu, está ganhando dinheiro com isso. O Will Smith está perdendo dinheiro com isso. A Jada Smith também. E o Denzel Washington, que apareceu aí como alguém que apazigua e ajuda a resolver os conflitos que nós temos. O que é que você acha? Você concorda comigo? Então esse é o nosso momento de discussão aí. Eu quero saber o que é que você acha, tua opinião, para que a gente possa fazer essa troca aí bem produtiva essa semana. Combinado?